Quando a gente fala em alimentação, sempre tem, em qualquer área da nutrição, da alimentação, sempre tem algum modismo em alta, né? Sempre tem alguma fórmula mágica rolando por aí, mostrando que se tu comer aquele alimento, nossa, tu vai ter uma alimentação saudável, né? Gente, dentro da alimentação infantil, em qualquer área da nutrição, sinto te informar, não existe fórmula mágica. Não existe um alimento que simplesmente tu comendo ele, não cuidando do resto da tua alimentação, seus problemas acabaram, né? Então é importante que se cuide muito com os modismos, né? Dentro da alimentação, sim, mas principalmente quando a gente fala de alimentação infantil, né? Quando a gente fala de crianças que estão tendo as suas primeiras experiências com os alimentos, né? Como na alimentação complementar. Então é importante a gente ter muito cuidado com modismos na alimentação complementar. Juliana, do que tu tá falando? Como assim, né? Modismo? Eu recebo muitas dúvidas, por exemplo, sobre alguns alimentos, né, que estão meio em alta, assim, né, que se fala muito, que é o óleo de coco, por exemplo, né? Óleo de coco, então, Juliana, então agora eu vou preparar todas as papinhas do meu filho com óleo de coco, né? Então vai ficar super mega power vitaminada, tá? Ou agora, então, também chegou a onda da banha, né? Então, a banha ela é mais natural, né? Porque não se fala mais em margarina, eu também não concordo em se usar margarina, ok? Por ser um alimento ultraprocessado, né? Então, então vamos para outro extremo, vamos usar a banha, né? Gente, tanto a banha como o óleo de coco, eles não deixaram de ser os alimentos que eles eram há 20 anos atrás, tá? Eles não são vilões, não são, desde que se use numa quantidade adequada. A banha, ela vem de origem animal. Ela tem gordura saturada. Lembra da gordura saturada que sempre se ouviu falar? Gordura saturada é gordura ruim. É aquela gordura que usada em grande quantidade, ela vai causar aterosclerose, né? Vai entupir as veias. Como é o caso do óleo de coco. Ele é uma das poucas gorduras de origem vegetal, né? Não de origem animal, que ela tem essa gordura saturada também. Então, também em grande quantidade, ela não vai fazer bem para o corpo. Então, por que eu vou utilizar uma gordura saturada, né? Uma gordura que não faz bem, aquela gordura ruim, né? Para a alimentação dos pequenos? Porque está na moda? Porque eu ouvi falar em uma revista tal que isso ajuda em alguma coisa? Não tem necessidade, tá, gente? Nas primeiras experiências do bebê, nem se utiliza gordura. Vai se utilizar carne, ela vai ter um pouquinho de gordura, ok, ali própria dela, né? E não precisa se utilizar a gordura nos primeiros momentos. Aí depois, conforme vai se passando os meses, vai se fazendo essa evolução dessas papinhas até chegar à alimentação da família, né? E aí se usa um mínimo de óleo, que é o que devia ser usado pelas famílias. E não se usa fritura, nada que se utilize uma grande quantidade de óleo. Então, não vai adiantar tu ficar usando banha e óleo de coco na papinha do teu bebê. Não vai deixá-la mais nutritiva, bem pelo contrário. Tu tá colocando um nutriente que não tem necessidade de colocar. Outra coisa que tá super em alta, né, nas revistas e tal, que está se falando muito na internet e que estão me perguntando sobre, né, para utilizar na alimentação infantil é o sal do Himalaia, que é aquele sal rosa, né? Então, e ele custa quanto? Umas 10 vezes mais, pelo menos, do sal normal, né? O sal normal, o sal marinho, o sal, né? Aquele que vem, que é sal iodado, né? Então, porque Juliana, então eu vou utilizar o sal do Himalaia. Gente, não é para usar sal no início. Não é nem um nem o outro, né? A gente tem que pensar o que é o sal. Tanto o sal do Himalaia como o sal marinho, né? O sal normal que a gente usa, o sal, né, culinário. Ele não é um alimento. Ele é um ingrediente culinário. Ele serve para realçar o sabor dos alimentos, né? Ele não é uma fonte de nutrientes. Então, é claro, o sal que a gente usa diariamente em casa, o sal comum, né? Ele não é fonte de nutrientes, ele vai ter sódio, né? Que é um mineral e alguns poucos outros. O sal do Himalaia, como ele é mais natural, ele é menos refinado, ele vai ter outros nutrientes, né? Ele vai ter outros minerais. Só que, gente, na prática, é uma quantidade mínima, tá? Então não tem necessidade nenhuma de eu usar um sal 10 vezes mais caro na alimentação da família toda, na alimentação infantil,
Porque ele não é para ser uma fonte de nutrientes. O sal é simplesmente para realçar o sabor dos alimentos. E ele vai continuar tendo que ser usado em pouca quantidade, independente se for o sal rosa ou não. Então não vale a pena. No início da alimentação complementar não se utiliza sal, tá? Essa é a recomendação. Perto de um aninho, quando a gente está fazendo a transição para a alimentação da família, aí vai se começar a se utilizar sal. Mas se usa o sal que a família toda usa, né? Não como o costume da casa, mas não contando nele como uma fonte de nutrientes, tá? Ah, Juliana, mas o sal comum, né, aquele que a gente compra no mercado, aquele branquinho, ele é iodado. Então ele é uma fonte de iodo, né? Na verdade, o iodo, ele foi adicionado ao sal, né? Ele é uma fortificação a nível nacional que aconteceu há muitos anos atrás para evitar uma doença que acontecia no mundo chamada bócio, tá? Era uma doença que acontecia, tinha uma prevalência muito grande dessa doença, e aí se pensou em algum alimento que poderia conter o iodo, né? Que geralmente o iodo está em produtos de origem marinha, né? E que toda a população utilizasse. E aí por isso que foi fortificado o sal, né? Então o iodo ele não vai fazer mal, ele é justamente utilizado a nível nacional, né? Para que se evite uma doença que já não se fala mais, né? E ela conseguiu ser erradicada justamente por causa dessa fortificação, que é o caso que está acontecendo com as farinhas, né? As farinhas de milho e de trigo, elas estão sendo fortificadas com ferro e ácido fólico. Por quê? Porque são nutrientes super importantes e são alimentos que a população em geral consome, né? As farinhas. E aí isso é uma forma da gente tentar diminuir a questão das anemias, né? Que a gente tem anemias que são por origem de falta de ácido fólico e outras anemias por falta de ferro também, né? Então todas essas fortificações a nível nacional, elas não são por nada. São estudos muito bem pensados, muito bem elaborados para que se proteja a população. Tá? E eu não tô falando daqueles alimentos fortificados de indústria, sabe? Aqueles que vêm com 5 vitaminas, 9 vitaminas e minerais. Aquilo a gente fala um outro dia, mas é um assunto à parte, tá? Eu tô falando desses nutrientes que são fortificados a nível nacional, que são super importantes, tá? Outra coisa que se fala muito, né, que tá em alta nessa questão da alimentação infantil, é o açúcar orgânico e o açúcar mascavo, né? O que é? Você sabe a diferença do açúcar cristal, do açúcar orgânico e do açúcar mascavo? O açúcar cristal, que é aquele que a gente compra no mercado, né? Ele é bem refinado, tanto que ele é branquinho, né? Ele é em cristais, né? O açúcar mascavo, ele é aquele mesmo açúcar, só que menos refinado, né? Ele passou por um processo, veio da cana-de-açúcar, enfim, e aí ele se tornou açúcar, né? Foi extraído o açúcar da cana-de-açúcar e conforme ele vai ser refinado, ele vai deixar de ter aquela coloração mais voltada para um amarelo escuro, né? Aquele amarelo queimado, e ele vai ficar branco. Conforme ele vai sendo refinado, ele vai perdendo nutrientes, tá? Essa é a diferença do mascavo para o açúcar cristal. E o açúcar orgânico, ele é um açúcar que ele é bem parecido com o cristal, né? E muita gente está usando ele na alimentação infantil porque é açúcar orgânico, porque o nome chama atenção. Qual é a diferença? É que esse açúcar veio de uma cana que é orgânica, que não foi utilizado veneno, né? Veio de um alimento orgânico. Ok, ótimo, melhor, tá? Se a gente for pensar, é muito melhor tu ter um açúcar orgânico, um açúcar mascavo para utilizar para a família inteira. Mas não quer dizer, porque eles são melhores que o açúcar cristal, que eles devem ser inseridos antes do tempo. Então, qualquer um desses tipos de açúcar só devem ser inseridos na alimentação da criança depois dos 2 anos de idade, né? E nessa categoria ainda entra o melado, né? Que vem da cana-de-açúcar também, e o mel, tá? Que por mais que são produtos naturais, é importante que eles sejam inseridos na alimentação da criança na idade certa. Não tem por que antecipar as coisas, porque eles são mais naturais, tá? O que é legal, assim, é começar a se utilizar a família toda para que quando a criança comece a utilizar esse tipo de alimento, né, ela comece a ter contato com o mais saudável possível. Isso é muito legal. Outra coisa que é um modismo, aí ele é bem mais antigo, né, é o tal
danoninho, né? O famoso queijinho petit suisse, né? Então a gente tem que ter um cuidado, por quê? Porque ele é visto como, eu vou dar um iogurte ou um danoninho, né? São coisas diferentes, são produtos diferentes, tá? E ele é totalmente artificial, né? Então ele não equivale a um bifinho, né? Como tem muita gente ainda que me diz, uma propaganda mega antiga que tem da empresa, né? E ele é para ser utilizado, se você olhar na própria empresa, no próprio site da empresa, na própria embalagem do Danoninho, a recomendação é a partir dos 4 anos. Não é recomendado a partir dos 6 meses, né? Então não é recomendado nem a partir de 1 ano, a partir dos 4 anos. Então o iogurte é uma coisa, né? O iogurte natural pode ser utilizado a partir de 1 ano, tá? Porque daí a gente só vai ter o leite, né, que ele já tá liberado a partir de 1 ano, mas o danoninho, né, ou de qualquer marca, o queijinho petit suisse, né, se for olhar esse nome que tem em cima, ele só é para ser utilizado a partir dos 4 anos. Então olha só como essas questões de modismo, né, de coisas que vão sendo mostradas pra gente como alimentos próprios para crianças, não é bem assim, né? E eu acho que a moda mais famosa que a gente tem, e também é super antiga, já virou uma questão cultural, é que quando a criança começa a receber as papinhas, né? Começa a ter esse contato com os alimentos, começa a famosa papa de bolacha Maria, né? Sabe? Então, ela mistura o leite e a bolacha Maria. Juliana, não, mas eu não misturo leite de vaca, eu misturo a fórmula infantil com a bolachinha. Tudo bem, é a mesma coisa, né? Não é para ser utilizada a bolachinha nesse momento. Nem a bolachinha Maria, nem a bolachinha maisena, nem a bolachinha de leite, tá? Isso foi mostrado há muito tempo que tinha uma necessidade, né? De se utilizar esses alimentos que têm uma validade maior, né? Porque muitas vezes as pessoas tinham mais dificuldade em ter acesso a frutas e vegetais. Se fazia rancho antigamente, né? Tem muita gente que faz isso hoje, mas em qualquer momento que tu quer sair de casa, tem mercado aberto praticamente em todos os horários, né? Depende da cidade, tem mercados que ficam até meia-noite, né? Então tu consegue ter muito mais acesso a frutas, vegetais, a qualquer alimento, e tu não tem necessidade de ter esses alimentos com uma validade tão grande como a bolachinha. Porque quanto maior a validade, mais produtos artificiais tem aí dentro, né? Mais conservantes eles têm aí dentro. Então a gente também não precisa expor as crianças precocemente esse tipo de alimento. Até durante a alimentação complementar, o lanche é com base em frutas. Dá para fazer preparações diferentes, tem um momento, tem uma fase que a gente começa a fazer preparações diferentes com frutas, que não só somente a fruta, né, in natura, assim, em pedacinhos, né? Tem preparações que pode ser feita, mas a base sempre vão ser as frutas, tá? E vai sustentar sim, e vai ter os nutrientes necessários sim, e não é coitadinho porque ele não tá consumindo a bolachinha, tá? Ele não conhece, tá? E ele não tem que conhecer antes do tempo. Isso tá protegendo o teu filho, não tá fazendo ele perder alguma coisa. Pelo contrário, tá fazendo ele ganhar muita saúde na vida dele sem ser exposto a esse tipo de alimento antes do tempo.